Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Está no ar a primeira edição do Diário do Brasil, nesse dia 2 de janeiro. Vamos conferir os destaques da edição do primeiro dia útil do ano. Prefeita Suelen Rosim e vereadores são empossados na Câmara Municipal. Também na Câmara, vereador Marquinhos Souza volta a presidir a casa. E o início do novo ano costuma despertar a vontade de cuidar melhor da saúde. Isso e muito mais você confere logo após o intervalo, aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 1 minuto. A gente começa o diário trazendo a cerimônia de posse para o novo mandato da prefeita Suelen Rosim e os 21 vereadores da nova legislatura de Bauru. O ano novo de 2025 começou com a concorrida sessão solene de posse da prefeita reeleita Suelen Rosim, do vice-prefeito reeleito Orlando Costa Dias e dos 21 vereadores. O plenário e a galeria da Câmara ficaram lotados de autoridades, familiares e amigos dos empossados para os próximos 4 anos. A prefeita, o vice e os vereadores prestaram juramento ao cumprimento das Constituições Federal e Estadual e também ao regimento interno e à lei orgânica do município. Em seguida, assinaram o livro de posse. A solenidade foi presidida pela vereadora Estela Almagro, a mais votada dos parlamentares eleitos, com 7.586 votos. Ela falou sobre esse marco histórico de ser a primeira mulher da história de Bauru em presidir uma cerimônia de posse. Quebrar esse tabu histórico também de ser a primeira mulher a presidir uma sessão de posse, portanto, a primeira vez em 128 anos da emancipação política do município em que uma mulher é a mais votada da cidade, isso é um outro marco. Isso também nos dá imenso orgulho. Uma responsabilidade muito grande de representar o Poder Legislativo nessa data. Tomei a decisão de falar em nome do Poder Legislativo, que também quebra um tabu histórico, da nomeação, né, ad hoc, de alguém para que fale. Pensei ser uma ótima oportunidade, já que estaremos dando posse também, a reposse da prefeita Suelen Rosim, que é uma mulher, a primeira mulher a governar a cidade, reeleita. Representando os demais vereadores, Estela também falou sobre o seu discurso na cerimônia de posse. Um balanço sobre a nossa cidade desde a sua origem, Bauru se fez em cima de muito sangue, em cima de muito conflito. Então lembrar algumas mulheres da história, como a Índia Vanuiri, uma resistente, uma resiliente, e chegar aos dias de hoje com as dificuldades estruturais que nós temos, com as dificuldades de saúde, de educação, de infraestrutura, de direitos, falar da questão da pauta racial, de gênero, da pauta LGBTQIA+, do meio ambiente, dos direitos humanos, do direito dos animais, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tudo isso está incutido neste discurso que eu passei preparando nesses últimos dias com muita responsabilidade, com muita ética e com muita empatia, inclusive pelo perfil dos demais vereadores que compõem essa bancada nova desse quadriênio que vai de 2025 a 2029. Como única mulher da legislatura 2025-2028, Estela prevê tempos difíceis no embate do plenário, mas que sua experiência de vida e política farão a diferença. Tempos difíceis e com viés de uma atuação muito mais conservadora por parte do Poder Legislativo, pelo perfil daqueles que o povo elegeu. Voto você pode lamentar, mas você não pode desrespeitar. Então nós teremos a maturidade de fazer essa representação, que é dignificante, mas a gente sabe os percalços pelos quais eu passarei. Mas estou acostumada a enfrentar esses desafios, estou na política desde os 15 anos, estou com 53, tenho essa maturidade partidária, política, de militância social, saberei conviver republicanamente com aqueles que antagonizam comigo aqui, mas nós também saberemos ser resilientes para fazer valer esses ideais que nós representamos com esses quase 8 mil votos que a população de Bauru nos deu. Após a cerimônia de posse, a prefeita reeleita Suelen Rosim falou com a imprensa. Mais experiente, ela disse que vai buscar o diálogo com o Legislativo para discutir os projetos de interesse público. Eu acho que é um novo mandato, né? Se abre aí um leque de possibilidades. A gente tem 21 vereadores e, obviamente, que a gente vai sinalizar uma reunião logo nas primeiras semanas desse ano, né? Para a gente poder discutir projetos que são importantes. A gente tem uma reforma administrativa prevista e necessária que vai passar pelo Legislativo. A gente tem leis importantes que precisam ser atualizadas.
Então, da nossa parte, acho que essa construção do diálogo, eu sempre mantive isso nos primeiros 4 anos de um gabinete aberto, não tinha como ser diferente desse novo. Então, o objetivo nosso é, em conjunto, antecipar essas pautas que vão ser importantes, tentar o diálogo da melhor forma possível. O nosso desejo é que a cidade avance, né? A gente tem coisas antigas para ser resolvidas, então com diálogo, com uma construção, a gente tem uma expectativa de consolidar isso, não só pelos próximos 4 anos, mas ainda em 25. Ela também comentou sobre os projetos prioritários que devem encaminhar a Câmara logo após o fim do recesso do Legislativo, a partir de 3 de fevereiro. A gente tem a previsão, né, dessa reforma administrativa em termos de cargos e de ajustes de nomenclaturas da Prefeitura, plano de cargos, carreiras e salários, isso deve ser discutido já no primeiro semestre. A gente tem nova lei de zoneamento, plano diretor também para ser encaminhado nesse ano de 2025, além de todas as questões paralelas que já vêm sendo discutidas aí, acontecendo, né, concessão, iluminação, que acabam sendo objeto de fiscalização, de acompanhamento também do Legislativo. Então, é uma série de ações que já estavam encaminhadas e que elas também se consolidam em 25. Então, acho que os primeiros passos é fechar as primeiras pautas, os primeiros PLs que serão enviados para a Câmara. Então, a gente quer deixar tudo bem definido na primeira sessão, apresentar esse pacote de projetos que vão ser projetos ambiciosos, de certa forma, no sentido de que vão estar ligados diretamente ao crescimento, ao desenvolvimento da cidade. Então, ainda temos esse mês de janeiro, a hora que finalizar o recesso, aí a gente vai sentar para não só apresentar, né? Não apresentar, não protocolar aqui na Câmara, mas poder ter esse diálogo do que de fato a gente precisa construir. E aqui no estúdio, trazendo mais informações sobre a cerimônia realizada nesta quarta-feira, está o jornalista José Eduardo Amantini. Amantini, feliz ano novo, né? E conta um pouco mais pra gente, né, do que aconteceu ali, né? Por trás das câmeras também ali da cerimônia. Sim. Fábio, feliz ano novo para você, para toda a família, também para os nossos telespectadores, né, um excelente aí 2025 em nome de toda a equipe da Diário do Brasil. Em relação à primeira cerimônia de ontem, né, de posse dos 21 vereadores, também da prefeita Sueli Rosim e do vice-prefeito Dr. Orlando, né, a Estela, que presidiu essa sessão, exatamente por ter sido a vereadora eleita mais votada, com 7.586 votos, presidiu a sessão. Aliás, parabenizar a Estela, foi cumprimentada após a cerimônia por todos os vereadores, por todos os colegas, da forma que conduziu, de forma republicana. Fez um discurso até longo, mas muito importante, um discurso de 18 páginas. Ela relembrou momentos importantes da história de Bauru, desde a fundação. Também lembrou das mulheres que ocuparam já a vereança na Câmara de Bauru. Inclusive a Major Jandreice foi citada como a primeira mulher a ter sido eleita vereadora, aí permaneceu na Câmara por 4 mandatos consecutivos, né? Até chegar a Kiara, colega, amiga da Estela, que deixou a vereança agora no dia 31 de dezembro, encerrando o seu mandato, né? Falou de Catarina Carvalho, da saudosa Thelma Gobi, enfim, lembrou de todas as vereadoras. E também fez um discurso pedindo que se haja realmente mais respeito, mais diálogo, né, em relação ao poder legislativo. Ela estava, como todos vimos aí, de branco, vestido de branco, já sinalizando de manter aí um diálogo republicano. E a Estela é uma vereadora experiente, tem toda a capacidade de liderar esse processo. Inclusive, ela falou, né, em nome dos vereadores, né? E vai ter, como ela mesma disse, um desafio muito grande a partir do fim do recesso, de 3 de fevereiro, porque ela vai ser a única mulher dos 21. Quer dizer, são 20 homens, né, e apenas a Estela de mulher, um desafio maior ainda. Ela também aproveitou a presença da prefeita Sueli Rosim, sinalizando exatamente isso. E já demonstrou na composição da mesa que ela pretende realmente fazer um mandato, juntamente com seus colegas, mais harmônico e que haja mais diálogo. Tanto que ela, na composição da mesa da sessão solene, ela escolheu o Júlio César, que é da base governista, para sentar à direita dela, e o pastor Bira, né, que ao longo do mandato anterior ocupou realmente grande parte, sendo um vereador de oposição, ou independente, como podemos chamar, né, à esquerda da Estela, demonstrando, e até citou isso
no seu discurso, falando que era exatamente uma sinalização de que espera que haja harmonia, respeito, independência de poderes. E, obviamente, mandando esse recado direto à prefeita Sueli Rosim. Os pais da prefeita também estavam presentes, né? O Dosimar, a dona Lúcia, enfim, grande parte do secretariado. Algumas peças serão alteradas nos próximos dias, como a própria prefeita já anunciou, mas uma sessão solene muito respeitosa, né? O que chamou muito a atenção também, Fábio e amigos, é que ficou evidente, ficou muito claro que a Câmara Municipal de Bauru não tem espaço físico mais para receber cerimônias como a de ontem, né? Não só a de posse da reeleita prefeita, como dos 21 vereadores lá, mas de audiências públicas, né, de reuniões públicas, realmente o plenário e a galeria são pequenos. Não resta a menor dúvida que a Câmara precisa escolher um novo lugar para abrigar dignamente, né, com conforto, com segurança, a população. Ontem, por exemplo, os familiares dos vereadores, nós da imprensa, ficamos ali num espaço que não estava difícil até para a gente trabalhar. Essa aqui é a verdade. Então fica aí um desafio, né, da nova mesa diretora, que tem a coragem, inclusive, né, de realmente fazer com que o Poder Legislativo vá para um outro local onde possa oferecer mais conforto e mais segurança à população. Até porque é a casa mais democrática, é a casa do povo. Pois é, né? E na sequência da cerimônia de posse, a Câmara de Bauru definiu a sua nova mesa diretora, que será presidida pelo vereador Marquinhos Souza. Logo após a cerimônia de posse dos eleitos para o mandato 2025-2028, os vereadores bauruenses permaneceram reunidos e escolheram os 4 membros da nova mesa diretora para o biênio 2025-2026. Com 15 dos 21 votos, Marquinhos Souza, do MDB, foi eleito presidente do Poder Legislativo para os próximos 2 anos. Marquinho disputou a presidência com Júnior Locadora, do Podemos, que obteve 6 votos. Marquinho já havia sido presidente da Casa no biênio 2021-2022. Já a vice-presidência da Câmara foi disputada entre os vereadores Cabo Elinho, do PL, e novamente Júnior Locadora. Cabo Elinho venceu por 18-3. Já os cargos de primeiro e segundo secretários foram escolhidos por aclamação, tendo André Maldonado, do PP, na primeira secretaria e Dário Dudário, do PSD, como segundo secretário. Com essa formação, 3 dos 4 vereadores que irão compor a mesa diretora da Câmara pelos próximos 2 anos são estreantes na casa. Após ser eleito presidente da Câmara, Marquinhos Souza fez um discurso de agradecimento e defendeu a independência do Poder Legislativo. Aos novos membros da mesa diretora, meu sincero reconhecimento e gratidão. Vice-presidente Cabo Elinho, o primeiro secretário André Maldonado e o segundo secretário, Dário. Tenho plena certeza de que, com a colaboração de todos, seremos capazes de promover as mudanças de Bauru, que Bauru tanto precisa. Como todos sabemos, a política exige coragem e disposição para romper barreiras e superar obstáculos. E é com essa disposição que sigo firme na minha trajetória, mais forte do que nunca, após enfrentar adversidades de que a política deve ser exercida, as diversidades que tentaram minar os meus propósitos. Mas o que me mantém firme é a crença de que a política deve ser exercida com responsabilidade, ética, compromisso com a população. Mesmo em posições divergentes, meu foco sempre será de colaborar com o avanço de Bauru. Pois é, né, Mantini? Uma eleição que dá para dizer que ela foi decidida até antes da votação, né? Sim, exatamente. Não teve nenhuma grande surpresa, né? O Marquinho, por exemplo, tinha costurado já o apoio do MDB dentro do partido dele, né? Uma bancada de 3 vereadores. Já havia aí convencido realmente o Sandro Bussola a desistir, né, da sua pré-candidatura à presidência, né? Então pacificou dentro do partido. E também a gente sabe que nos últimos dias aí que antecederam, mais especificamente na véspera da eleição, né, muitas reuniões aconteceram nos bastidores, reuniões oficiais, onde foi sacramentada aí a vitória do Marquinho. Só restava saber realmente, Fábio e telespectadores,
o número de votos, né? Tinha aí uma expectativa de começar com 12, acabou chegando a 15, né? Alguns vereadores, Pastor Bira, por exemplo, preferiu votar no Marquinho, né? Até teve lá um contratempo partidário ali com o colega locadora, que apresentou o nome dele bem, indicou o nome dele para a presidência, acabou tendo 6 votos. Essa primeira votação ficou muito assim, emblemática, mostrou que realmente era os 6 votos de oposição, né? Com exceção do Pastor Bira, que realmente optou pela candidatura do Marquinhos. Mas nenhuma grande surpresa, a surpresa foi isso, quer dizer, uma candidatura que conseguiu ser vencedora antes do processo eleitoral, 15-6, né? E também depois os outros cargos, né? Em relação à vice-presidência, o Cabelinho teve 18 dos 21 votos, o Locadora, após ter sido derrotado para a presidência, também indicou o nome dele para a vice-presidência, tentando e buscando costurar o nome da oposição para fazer parte da mesa diretora, acabou não conseguindo esse segundo objetivo dele, que era para ir para a mesa no cargo de vice-presidente, e o Cabelinho, inclusive, contou com votos do próprio vereador Segala, né, enfim, do Pastor Bira também, e acabou sendo eleito vice-presidente. Primeiro secretário e segundo secretários, respectivamente, aí o André Maldonado e o Dário Dudário, foram eleitos por aclamação. Nenhum outro nome foi apresentado, ninguém se apresentou para ocupar essas duas importantes secretarias também na composição da mesa, e eles indicaram o nome deles e acabaram sendo aprovados e eleitos por aclamação. Pois é, né? E agora, então, a primeira sessão vai ser no começo de fevereiro, né? Sim, dia 3 de fevereiro, né? A gente já conversou, inclusive, com a prefeita, já tem vários projetos para serem encaminhados à Câmara Municipal. Isso a gente vai falar amanhã num outro VT muito interessante que a gente fez aí numa entrevista muito interessante com a prefeita, detalhando um pouco dessas propostas que ela pretende enviar à Câmara logo na volta do recesso, dia 3 de fevereiro, que é a primeira sessão ordinária. E lembrando que dessa nova mesa diretora, o mais experiente é o Marquinho, realmente, que já foi presidente no biênio 2021-2022. Os outros 3, além de terem sido eleitos vereador pela primeira vez, também, obviamente, vão ocupar pela primeira vez cargos importantes na mesa diretora. Obrigado, Mantini. Bom ano, né? Obrigado, Fábio, e bom ano a todos. Muito bem, vamos agora para a previsão do tempo. A partir da tarde, novas pancadas de chuva de curta duração, algumas com forte intensidade, se formam em pontos isolados no estado, devido à combinação do calor e da umidade atmosférica. Em Bauru, que passou por pancadas rápidas, né, e de média intensidade na noite de ontem, também há a possibilidade disso se repetir hoje. Já a partir da tarde, né, mas o predomínio de sol, claro, né? A mínima pela manhã foi de 22 graus e a máxima prevista para a tarde de 32, com umidade relativa do ar em 45%. Nas demais cidades da região também pode chover, inclusive com maior intensidade no triângulo ali entre Lençóis Paulista, Barra Bonita e Pederneiras. Rápida parada agora no diário e na volta tem a promessa de ano novo de cuidar da saúde e praticar exercícios físicos. Agora 12h19, voltamos já. Meio-dia e 22 minutos, de volta com o diário, com a nota de falecimento do juiz aposentado Abel Aparecido Cortez, aos 92 anos. Abel foi o primeiro aluno matriculado na Instituição Toledo de Ensino, a IT, em 1952, aprovado pelo então diretor da faculdade Ulisses Guimarães, que depois se destacaria no mundo político nacional. Trabalhou por quase 3 décadas na antiga Noroeste do Brasil, até passar no concurso para juiz, no final dos anos 70, e exercer a sua função até a aposentadoria. Abel também é sócio fundador e diretor da Sociedade Hípica de Bauru e mais recentemente lutava contra um câncer no pâncreas. Ele foi sepultado hoje pela manhã no cemitério da Saudade, deixando 3 filhos, 6 netos e um bisneto. Vamos falar agora de estresse. Como lidar com o esgotamento do dia a dia? Com uma rotina cada vez mais agitada, as pessoas acabam se esquecendo de algo fundamental: o bem-estar.
No corre-corre do dia a dia, entre tarefas profissionais e outras responsabilidades pessoais, o estresse tem estado cada vez mais presente. Um relatório feito em todo o mundo e divulgado pelo Instituto Ipsos mostra que somos o 4º país que mais sofre com o estresse. Esse não é um problema só do brasileiro. O estudo mostrou que 62% das pessoas entrevistadas alegam sofrer desse problema. De acordo com esta psiquiatra, um excesso de estresse pode afetar a vida da pessoa de diversas formas. Primeira coisa que a gente vai sentir fisicamente quando o estímulo é excessivo, quando a carga de demandas é excessiva, é o cansaço, tá? É uma sensação de incapacidade. E aí eu posso ter alterações de sono, tem gente que tem uma hipersonia, tem gente que tem dificuldade para pegar no sono, porque fica pensando em todas as demandas que tem que resolver. As dificuldades alimentares. Então, tem pessoas, né, isso é individual, que diminuem a comida e tem pessoas que comem compulsivamente, mas nada é gostoso, nada é prazeroso. E aí os sintomas psíquicos, como muita irritabilidade, ansiedade e até sintomas depressivos. E diante de um excesso de estresse, a profissional reforça que é importante procurar manter um equilíbrio na hora de fazer as tarefas do dia a dia. A gente vai imaginar a pessoa que já ficou estressada demais, ou está muito estimulada ou muito cansada. É redimensionar as suas capacidades, tentar dosar na sua vida um tanto de prazer e um tanto que ela tem que produzir, saber dizer não, saber dimensionar as suas capacidades para resolver as demandas. Agora, eu sempre vou pensar que prevenir é o melhor remédio. Então, o ser humano tem que saber o horário de parar, o horário de descansar, o tanto de prazer que ele tem que ter com as atividades do dia a dia e a hora que ele tem que dizer, olha, eu não consigo resolver isso, tá? Isso ou vai ficar para depois, ou eu preciso da ajuda de alguém, mas eu tenho que dimensionar o que eu consigo fazer. Nestes casos, a doutora Adélia diz que procurar a ajuda de um profissional para cuidar da saúde mental é a saída para esse problema. Se o indivíduo já tem sintoma, já tem uma irritabilidade muito grande, é hora dele procurar ajuda. Então, caso ele tenha desencadeado um processo de ansiedade ou de depressão, ele vai precisar de medicamento. Mas a gente sempre estimula que ele faça o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, para ele se conhecer e conseguir perceber o que ele dá conta, o que não, que ele pode parar, que ele não tem que se autopunir por isso. Além de uma ajuda médica, fazer exercícios e manter uma rotina de vida saudável pode ajudar. Existe uma outra coisa que a gente fala das terapias complementares e que elas são necessárias, seria a qualidade básica de vida. Hoje fala muito em medicina do estilo de vida. O bom sono, boa alimentação, bons relacionamentos, um trabalho que você se sinta realizado, bons amigos, isso é muito importante. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e isso pode ser a chave para uma vida mais equilibrada e saudável. Desde ontem, dia 1º, está valendo a nova regulação do mercado de apostas online no Brasil. De acordo com o Ministério da Fazenda, são 66 empresas que estão liberadas a explorar o mercado nacional das chamadas bets. O número corresponde a 58% dos pedidos iniciais, ou seja, teve empresa que solicitou, mas não cumpriu as exigências, principalmente o pagamento de 30 milhões de reais para obter a concessão federal. Cada portaria de liberação permite o uso de até 3 marcas por empresa. No total, mais de 2 bilhões de reais foram pagos. Com isso, o mercado regulado de bets, ele terá inicialmente 139 marcas e todas deverão exclusivamente no domínio .bet.br. As empresas detentoras das marcas terão de cumprir normas de segurança financeira e práticas de jogo responsável, além de respeitar a legislação contra a lavagem de dinheiro. Vale destacar também que das 66 empresas, 14 a liberação definitiva, enquanto 52 tiveram autorizações provisórias, pois ainda estão pendentes na apresentação de informações ou documentos, como a certificação do sistema de apostas. Seja pela consciência pesada por ter comido demais nas festas de fim de ano, ou para cumprir as novas metas de vida,
começar a prática de atividades físicas pode estar na prioridade de algumas pessoas. E aí, já fez promessa de ser mais saudável e se dedicar na academia no ano que vem? Lógico, todo ano eu faço. Não só essas, como melhorar, ser mais paciente, mais resiliente, ser fitness. E fitness é ser mais saudável, mas é para a saúde do meu próprio corpo, né? Corpo, mente. Então a promessa está feita. Eu já malho há muitos anos, eu acho que eu já fiz essa promessa há muitos anos atrás. Hoje eu consigo ter um equilíbrio, um estilo de vida saudável. Segundo o Leonardo, que é professor de musculação, as razões dos alunos buscarem iniciar o ano mais ativo são variadas. Uma boa parte está querendo realmente melhorar a vida fitness que a gente fala, né? Tem bastante alunos que entraram agora no mês de dezembro, já querendo pegar firme no final do ano, que é a parte mais difícil, para começar já o ano bem. E acredito que a maior parte vai querer sustentar a promessa e continuar com a vida aí no estilo mais saudável. Aquela vibe de Natal e Ano Novo de querer perder a pochetinha, querer dar uma emagrecida, mas pelo menos aqui na academia a gente também tem bastante alunos que procuram exercício por conta de saúde também. Então, vamos dizer aí meio a meio. Fazer promessa para o início do ano é simples, o difícil é cumprir. Afinal, no decorrer do ano, há diversos feriados e também imprevistos que podem fazer com que você perca a constância na academia. Mas como aponta o professor, a ideia é apostar na constância. Não adianta você falar assim, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou malhar, depois das festas eu vou comer direito. E todo excesso esconde uma falta, eu costumo dizer. Então, eu acho assim que a cabeça estando boa, você ir levando tudo com equilíbrio, você consegue manter um ritmo bom o ano todo. É o que eu tenho feito há muitos anos. Compromissos, quebra de rotina de treinos e desânimo para organizar o retorno são fatores que implicam na constância nos objetivos com o corpo no decorrer do ano. Mas para chegar até o nível do foco da Fernanda, leva tempo. E por isso, o professor afirma que o principal é não desistir. Eu acho que é mais fácil se organizar, você já aproveita um ciclo que acabou, um ciclo que está começando, já consegue ter uma motivação a mais, consegue se organizar melhor. Já aquele momento que você está mais animado, vou fazer a minha promessa de quero adquirir tal coisa esse ano, quero ter uma vida melhor, então eu já aproveito esse momento para se organizar e começar aí com uma motivação a mais. Só não pode desanimar com a vinda do carnaval, né? Vamos aproveitar que está em março, né? Tem 2 meses aí, não está no mês de fevereiro. Daí dá para consolidar bem e depois conseguir manter. A gente tem que fazer, porque se você não coloca alguns objetivos, você se perde um pouco, né? Então todo ano eu faço eu escrevo, né? As minhas promessas. Aí no final do ano eu volto, vejo o que eu cumpri e o que eu não cumpri. Aí o que eu cumpri, falei, joia, o que eu não cumpri, volta ano que vem e a gente tenta de novo. E terminou o Diário do Brasil desta quinta-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Eu volto na edição da noite com mais informações. Obrigado pela sua companhia e até mais.